Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo será sobre agronegócio. Qual a importância do agronegócio no Brasil de hoje? Quais são os desafios que esse setor tão importante, tão relevante para a economia brasileira está enfrentando nesse 2024 e quais serão os desafios que podem já ser entrevistos para os próximos anos? Como que o agronegócio está se relacionando com o atual governo federal e quais são os problemas também que o agro está enfrentando com invasões de terra. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos um convidado especial hoje aqui nos estúdios da BMC, o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira Filho. Ministro, muito boa noite, é um prazer e uma honra tê-lo conosco aqui na BMC. Obrigado, Carlos. Prazer muito grande estar aqui no BMC Talks com vocês e falarmos do agronegócio. Ministro, o senhor foi ministro da Agricultura no começo dos anos 90. Aliás, a pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Antônio Cabreira Filho em um minuto? Antônio Cabreira Filho é um agricultor, um brasileiro apaixonado pelo Brasil e apaixonado em poder contar o trabalho, o esforço, a perseverança do agro brasileiro em produzir comida para o mundo. Isso, o senhor foi responsável da pasta da agricultura e na época se chamava também de reforma agrária, né, do governo Collor, depois mudou várias vezes de nome até o governo atual. O senhor foi por 2 anos ministro. O que mudou do agronegócio dos anos 90, de 34 anos atrás, do agronegócio de hoje? E quais são as melhorias que foram feitas e, eventualmente, o que piorou de então para hoje? Bom, mudou muito. Eu me lembro que, se você pudesse falar, talvez em 1990, a principal pergunta que um funcionário fazia quando você ia contratar para trabalhar numa fazenda, ele perguntava, olha, existe energia elétrica na fazenda? Hoje a pergunta é, qual é a velocidade da internet da sua propriedade? Então mudou da água para o vinho. Para você ter uma noção, em 1990, um dos principais problemas que nós tínhamos era o plantio da soja transgênica. A gente chamava soja Maradona, porque a Argentina podia plantar essa soja e o Brasil não podia plantar. Então mudou muito. Em 1990, eu diria que o que o Brasil exportou para a China em um ano, hoje nós fazemos em 40 horas. Então o agronegócio ele explodiu, basta você ver os números de exportação. Desde lá, por exemplo, na década de 2000, nós exportávamos ali em torno de 20 bilhões de dólares. Em 2020, pulamos para 100. O ano passado foi 167 bilhões de dólares. Isso é um crescimento de mais de 8 vezes. Não há nenhum outro país, Carlos, que tenha essa performance e esse crescimento tão rápido como aconteceu no setor do agronegócio. Então, nenhum outro setor produtivo teve essa explosão que teve. Mudou e mudou para melhor. Claro, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, às vezes com falta de reconhecimento do governo, mas a performance do agro é invejável. A gente vai falar já daqui a pouquinho sobre a questão do governo, mas boa parte desse crescimento do agronegócio, ministro, aconteceu a partir dos anos 2000, graças também à demanda cada vez maior que vinha de um grande comprador, que é a China. Hoje o Brasil exporta quase a metade de tudo aquilo que vende para o exterior e boa parte da pauta exportadora do agronegócio, até a maioria, vai para a China. O senhor acha que sem esta demanda constante, enorme, teria tido mesmo o desenvolvimento do agro brasileiro? E o senhor não se preocupa com esta dependência que o agro brasileiro tem da China, que poderia fazer do Brasil não uma colônia, mas um país, de fato, à mercê dos interesses chineses? Sim, preocupa, claro, toda a concentração de mercado. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em conta, Marco, a China sempre será o maior mercado consumidor do mundo, porque é o maior. Ela e a Índia são os maiores mercados. Então não há como você não ter sempre o chinês como o maior comprador. Isso acontece também no setor de mineração. Hoje, praticamente 60% da mineração brasileira exporta também para a China. Agora, o que a gente tem que trabalhar é, o que a gente exporta a cada 100 dólares que nós exportamos para a China, nós não exportamos 2 ou 3 para a Índia. Então, o que a gente tem que agora? Diversificar esse mercado, esses grandes mercados consumidores. E aí entra a Indonésia, entra um país com grande contingente populacional, como o Egito, Oriente Médio. Então, o Brasil já é o maior fornecedor de alimentos para esses países. Agora, nós teremos aí uma grande diversificação. O que é importante nisso tudo? O Brasil tem 2 coisas quando a gente fala dessa concentração do mercado chinês. Ela vai existir porque é o maior mercado. Agora, essa diversificação, o que é interessante a gente levar em conta? Primeiro, nós ainda somos um grande exportador de commodities.
Então a gente fala muito como podemos impulsionar a nossa indústria. Eu diria que o Brasil ele tem a faca e o queijo na mão. De 27 unidades da federação, hoje, 25, os maiores produtos exportados são commodities. Muitas pessoas falam, poxa, eu tenho um problema. Não, eu não tenho um problema, eu tenho uma oportunidade. Que tal eu agroindustrializar? Que tal eu fazer aquilo que estão se chamando aí da neoindustrialização? Né? Estamos falando, por exemplo, do café. A Alemanha é o segundo ou terceiro maior exportador de café do mundo sem ter um único pé de café. Nós somos o maior produtor de café do mundo. Então, esse posto de ser o maior exportador de café e de café solúvel, da cápsula, tem que ser do Brasil. Agora, infelizmente, e isso vou colocando na questão da diversificação, ela viria muito atrelada a uma reforma tributária. E a reforma tributária que hoje tramita no Congresso e está praticamente na fase de regulamentação, infelizmente ela não trata disso, da questão tributária. Hoje você paga em média, para você ter uma ideia, 35%, 34% no café solúvel produzido no Brasil e você paga na Europa 7%. Então onde você vai montar uma torrefação? Num país que cobra 7% ou num país que cobra quase 35%? Infelizmente, a reforma tributária não tratou dessa diversificação. Então, só para terminar esse assunto, depois a gente fala também da questão da diversificação comercial. Mas o senhor, como liberal, então, porque essa questão da desindustrialização do Brasil ou da neoindustrialização do Brasil é uma pauta muito cara, muito querida pelo atual governo, que está tentando reindustrializar o Brasil através de subsídios cavalares, né, de centenas de bilhões de reais em setores onde, inclusive, já vimos no passado, não há chances do Brasil prosperar. Setor naval, por exemplo. O senhor acha que o Brasil poderia ter uma nova, vamos dizer assim, uma nova onda de industrialização através simplesmente de uma reforma tributária seria o suficiente? Ou seriam necessários, por exemplo, a proteção de mercado, impostos alfandegários, uma reforma, incentivos para que as empresas se instalem no Brasil? Não, eu sou totalmente contra a proteção alfandegária. E hoje, um dos resultados do sucesso do agronegócio foi exatamente essa liberdade econômica, a liberalização da economia, muito mais do que subsídios. Para você ter uma ideia, na década de 90, o agro consumia 8% do orçamento do federal. Hoje não consome nenhum por cento. Hoje, 70% do financiamento do agronegócio é privado. Os nossos CRAs são os mecanismos de mercados para financiar o nosso agricultor. Então, o que faltou à indústria nesse processo de industrialização é que ela recuou. Diferente do agro, que tivemos uma enorme redução das tarifas externas, a indústria se protegeu e ficou onde está. Vive agora com uma colher na mão, com pires na mão em Brasília, pedindo este ou aquele subsídio, aí o governo dá para os seus amigos. Nós tivemos uma grande concentração, inclusive, na agroindústria, no agronegócio, que a gente paga um certo preço até hoje. Os campeões nacionais. Isso foi um grande erro. Então, eu sou muito mais favorável a uma redução tributária, porque o mercado ele próprio vai definir quem que é mais eficiente, do que o governo escolher quem vão ser os seus campeões nacionais. Então, eu acho que a reforma tributária hoje, muito mais do que uma política do governo no sentido de promover a industrialização, é a redução dos impostos. E segundo, cara, aproveitando isso, eu sou extremamente favorável à guerra fiscal. Eu acho que nós temos que reduzir os impostos e dar a liberdade de cada estado cobrar a sua tarifa. Inclusive, até o nome guerra fiscal seria errado, seria concorrência fiscal. Concorrência fiscal, adequada. Exatamente. Queria chegar nesse ponto, porque veja, eu como agricultor, eu tenho que acordar de manhã e competir com outro agricultor pelo meu cliente. Ou vai ser um chinês, ou vai ser um europeu que vai comprar minha soja ou comprar o meu milho. Qual é a concorrência hoje que um governo estadual tem? Nenhuma, zero. Ele tem o seu cliente cativo, que é o contribuinte, né, que a gente chamaria muito mais do que um pagador de impostos. Agora, se você tivesse, e é o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm 50 estados que competem entre si por quem? Quem é o cliente? Aquele que paga os impostos. Então, a competição fiscal, ela levaria, sabe o quê? A uma reforma administrativa, que é o nosso sonho, diminuir o tamanho do estado. Fazendo como? Que cada estado que tiver suas contas ajustadas, eles poderão reduzir os impostos e prosperarem mais rápido. Agora, aquele governador ou aquele prefeito que tiver conta desajustada, tiver inchado, não tiver cortado os gastos, ele não vai
saber sobreviver nesse ambiente de competição. Então, acho que a reforma tributária também não trata disso, muito pelo contrário, ela centraliza naquilo que a gente chamou de conselhão e virou um soviético, como relembrando a antiga União Soviética, que vai concentrar essas tarifas na mão dos políticos de Brasília. Então, acho isso um grande erro, na realidade, um retrocesso na política tributária brasileira. Ministro, agora, falando um pouco da pauta exportadora brasileira, o senhor disse que é necessário diversificar também para outros grandes mercados consumidores. Duas perguntas. Primeiro, são mercados muito pobres, né? São mercados onde o crescimento que a China conheceu nos últimos anos não está acontecendo. A Índia, por exemplo, o Egito também são países, o Egito especialmente em crise econômica grave, né? O Irã também com tensões geopolíticas. O senhor acha então que é possível ou alguns deles, por exemplo, sequer consomem produtos do agro brasileiro? A Índia não come carne bovina, por exemplo, por questões religiosas. O senhor acha que é possível e como, eventualmente, diversificar essa pauta? E outro ponto, das mais de 3 milhões de empresas de CNPJs brasileiros que atuam no agronegócio, somente 0, poucas centenas, poucos milhares conseguem exportar. O senhor acha que temos também um problema de dimensionamento e capacitação das empresas do agro brasileiro para poder exportar? Ou é algo que funciona assim no mundo inteiro e somente poucas empresas conseguem ser competitivas a nível mundial? Não, aí há uma coisa muito interessante, que são dois lados da mesma moeda. Um lado é mostrar a eficiência e a perseverança e a competitividade do agro nacional. Por quê? Porque o agro deu esse salto de exportação, como a gente comentou aqui, saiu ali de 15, 20 bilhões e saltou aí para 170 bilhões, talvez, que vai ser esse ano, de dólares exportados esse ano, sem nenhum acordo comercial. O Brasil não tem nenhum acordo comercial. Nós estamos há 20 anos brigando para ter o acordo Mercosul-União Europeia e que, na minha opinião, não vai sair. Agora, diferente, recentemente eu estive em Londres numa reunião do Global Farmers Network, que é uma associação dos agricultores. E como foi em Londres, nós tivemos um convite para fazer uma visita ao USDA, aos adidos agrícolas, lá na Embaixada Americana. É incrível o suporte que o governo americano dá para o seu agricultor e principalmente com seus acordos comerciais. Por exemplo, o acordo comercial, o NAFTA, né? O NAFTA está fazendo com que o México ganhe o nosso mercado de suco de laranja nos Estados Unidos. Então, não é que o nosso agricultor aqui ele não é eficiente. Ele é muito mais eficiente para produzir 1 litro de suco de laranja do que um produtor mexicano, só que ele está perdendo competitividade porque nós somos taxados em mais de $400 por tonelada, enquanto um produtor mexicano não paga exatamente nada. Então, se o governo atual ele quisesse realmente fazer uma industrialização, muito mais do que isso, o primeiro passo é o quê? Buscar acordos comerciais. E acordos comerciais não é você anunciar, olha, agora o Brasil vai poder exportar manga para o Japão. Claro que isso é muito bem-vindo, mas isso é um acordo muito pequeno, é um tratado que você faz, sanitário, que você permite que aquele... Agora, é fazer um tratado comercial em que todo o setor, e aí você vai incluir os pequenos, para que eles possam exportar. Aí com o quê? Com certos privilégios tributários, sem barreiras e assim por diante. Infelizmente, hoje o Brasil não tem nenhum acordo comercial. E acho, inclusive, que nós deveríamos começar a trabalhar em acordos bilaterais. A gente fica sonhando um bloco do Mercosul com a Europa que não vai caminhar. Mas isso significaria o fim do Mercosul, né, ministro? Mas porque assim, até onde nós vamos chegar? Nós temos que dar um ultimato. Faz 20... Na época que eu era ministro, a gente sonhava em fazer esse acordo. O Brasil tem que dar um ultimato para a Europa. Porque a Europa está fazendo o contrário. Ela está se recusando a assinar um acordo comercial conosco. E eu vou dizer uma coisa, não sei se você sabe, por exemplo, com o Canadá, que não tem nenhum problema ambiental. Se eu não me engano, acho que quase dos 27, acho que 20 países já tinham aprovado o acordo comercial com a Europa. Canadá e Europa. O Senado da França rejeitou. Por quê? Porque eles não querem um acordo comercial. Eles querem protecionismo. E, pelo contrário, a Europa ela não está assinando nenhum acordo comercial com o Brasil, mas como ela impõe restrições totalmente injustificáveis com essa questão da regulamentação do deflorestamento, como eles estão chamando. Isso é uma barreira
protecionismo ao agro brasileiro no mercado europeu. Nada mais do que isso. Então eu acho que a gente tem que começar a buscar dar um ultimato, não avançando, começarmos nos acordos bilaterais. Vamos pegar a partir desse ponto no próximo bloco, mas antes disso, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre agronegócio. Estamos aqui com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ministro, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Ministro, a gente está falando sobre o problema que o Brasil tem com não só o Brasil, né, mas o problema que o Mercosul tem com a criação, com a assinatura de acordos internacionais, acordos comerciais com outros blocos ou países. Temos um país aqui no Mercosul, a Argentina, com um governo muito liberal. Primeira vez na história, pelo menos na história recente, últimos 100 anos, que a Argentina tem um governo declaradamente liberal e provavelmente na América Latina um governo declaradamente liberal. E a Argentina está ameaçando fechar acordos comerciais sozinha com outros países. Mas, na sua opinião, isso não seria um problema geopolítico para o Brasil, porque se perderia a essência do Mercosul, onde o Brasil é o principal acionista desse bloco, e, eventualmente, poderia ser um problema para o agro brasileiro, uma concorrência tão acirrada de agricultores argentinos que tem uma terra muito boa, tanto quanto a brasileira, e simplesmente por questões governamentais ficaram atrasados. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Eu acho que foi muito bom, não só porque eu sou um liberal, eu acho que o Milei vem mostrar o que a liberdade econômica pode fazer. O agronegócio brasileiro, sempre gosto de insistir nisso, ele é um case do sucesso do que é uma política liberal, porque foi isso que aconteceu, que deu essa explosão a partir da década de 90. Não é só você ter terras férteis, você ter agricultores capacitados, mas você precisa dessa liberdade econômica. E eu acho que a chegada da Argentina agora vai cutucar o Brasil com uma vara curta. Ou o Brasil se mexe e assume o seu papel de protagonista por ter metade da economia da América do Sul, ou nós vamos realmente perder esse protagonismo. E veja que coisa interessante, semana que vem, Carlos, eu vou falar num evento de café. Nós estamos batendo recorde na exportação de café, o preço está bom, tem ajudado bastante nisso. Mas olha que coisa interessante, no mês de julho, mês passado agora recente, mês de julho de 2024, por falta de agilidade nos nossos portos, vamos pegar o Porto de Santos, que foi o principal porto, que é o principal porto exportador de café. 70% dos navios parados hoje no Porto de Santos que iam exportar café tiveram algum tipo de atraso, algum tipo de delay, ou às vezes não conseguiram atracar. 70% dos navios. Sabe o que isso significou? Significou que mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais deixaram de entrar na economia do Brasil em julho, apenas pela dificuldade de exportar um café que já estava no porto. Ou seja, se o Brasil não acordar para isso e não entender a importância do comércio internacional e na importância de nós agilizarmos as nossas estruturas, a nossa infraestrutura portuária, de estrada, ferrovias, hidrovias, nós vamos ter um verdadeiro colapso. E uma coisa interessante, um colapso para um país que é eficiente dentro da porteira e completamente. Aonde você pode, no momento de crise, você deixar de ter de ingressos de recursos internacionais 1 bilhão e 800 milhões de reais. Estou falando de um produto em um mês. Isso acontece na soja, isso acontece no milho. Peguei esse dado agora para apresentar nessa conferência de café. Então é isso. Eu acho que a Argentina, o Milei está reduzindo aquelas retenções, ele está retirando, ele está acabando com aquilo na Argentina. Então o mercado argentino vai entrar de uma maneira extremamente competitiva, como o Paraguai. Se você ver, nós estamos falando de reforma tributária no Brasil. O Paraguai ele tem um sistema que ele chama 10-10-10. 10% de IVA, 10% de imposto de renda na pessoa física e 10% de imposto de renda na pessoa jurídica, e o que você paga de IVA, você pode abater no seu imposto de renda, tanto físico como jurídico, ou seja, cabe numa folha A4. A nossa reforma tributária não está tratando nada disso. Qual foi o resultado? Não sei se você reparou. Agora, foi o ano passado, a maior importação de soja do Brasil e veio importação. E veio da onde?
veio do Paraguai. Ou seja, o Brasil está importando soja do exterior, é isso? Porque nós não estamos conseguindo cumprir os nossos compromissos internacionais. Nós aumentamos a nossa capacidade de esmagamento. O Brasil está sendo uma das maiores indústrias esmagadoras de soja. E aí, inclusive, falta essa comunicação. Às vezes as pessoas falam, mas ele está falando de soja, isso não tem nada a ver com o mercado interno. Tem e muito. Hoje, o principal óleo comestível dos mais pobres no Brasil é o óleo de soja. Não é o óleo de girassol, não é esses óleos caríssimos. Então, a escala de produção da soja tornou o óleo de soja extremamente barato. E por que a gente conseguiu isso? Porque conseguiu através dessa escala que a gente tem. Na minha época, a gente exportava 10% da soja do mundo. Hoje, a gente exporta mais da metade. Então, essa escala. E outra coisa, a soja, por exemplo, através do farelo, significa o frango, significa o ovo, significa uma cesta básica mais barata. Então, aí talvez entre uma outra história que a gente poderia comentar, que é a batalha da comunicação. Se você me perguntar hoje, o maior problema hoje do agronegócio brasileiro é essa falta de comunicação, tanto com o consumidor brasileiro, como com o consumidor lá fora. Como, por exemplo, o consumidor europeu. Vamos falar disso também porque aí tem muita desinformação feita também por concorrentes do agronegócio brasileiro, não só europeus, mas também americanos. Só para terminar esse assunto dos nossos vizinhos, eu fui recentemente à Argentina e participei do evento anual da Sociedade Rural Argentina, que é uma potência que reúne os agricultores da Argentina. Eles fazem todos os anos em Buenos Aires uma grande feira, uma grande exposição, onde mostram também os melhores bois, os melhores produtos argentinos. Mas interessante, me tocou uma frase que estava bem em cima do palco das autoridades. Cultivar o solo é servir a pátria. Exatamente, cultivar o suelo é servir a pátria. Você concorda com isso? E no Brasil, o agronegócio brasileiro tem essa mesma percepção da sua relevância? Porque, aparentemente, temos um problema de infraestrutura grave em Santos, mas a bancada do agronegócio, lá em Brasília, por quanto é grande, não está fazendo pressão para o Ministério da Infraestrutura ter mais recursos para poder investir lá. Então, o agro brasileiro entende que cultivar o suelo é servir a pátria ou ainda cada um tem seus interesses personalísticos que estão atrapalhando? Eu quero fazer um adendo aqui. Eu quero aqui prestar, inclusive, a minha homenagem à Frente Parlamentar da Agricultura, ao deputado Lupion. Não sei se você sabe, mais ou menos de cada 4 medidas que o governo atual manda para o Congresso, 3 têm sido derrubadas e a 4ª tem sido mudada. Porque graças a essa bancada, apesar de muitas pessoas terem restrições aos políticos, essas coisas todas, mas é graças a eles que medidas péssimas, medidas que poderiam prejudicar muito o agronegócio, não avançaram no Congresso Nacional. Agora, hoje, assim, de uma maneira muito clara, eu acho que o governo atual, infelizmente, ele está governando graças a um ativismo do STF, do Supremo Tribunal Federal. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse ativismo, às vezes, interfere até na nossa logística. É injustificável, por exemplo, a Ferrogrão, a construção de 930 quilômetros de ferrovia estarem parados por uma medida monocromática de um único ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que parou a Ferrogrão e esse processo hoje está parado no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Brasil vai sediar a COP30, agora, lá em Belém. Veja que coisa interessante, nenhum outro país pode apresentar hoje um projeto de tamanho impacto ambiental em termos de ser amigo, de ser amigável ao meio ambiente, como a Ferrogrão. Porque não sei se você sabe, a Ferrogrão, o que ela vai substituir? Ela vai substituir a BR-163. A BR-163 ela já existe e hoje trafegam pela BR-163 mais de 20 milhões de toneladas de grãos, principalmente soja e milho. O que a Ferrogrão vai fazer? Ela vai tirar o caminhão da rodovia e vai colocar a ferrovia. Ela vai deixar de emitir 77%. Isso não são dados meus, são dados do governo e são à disposição para serem consultados. Qual outro país tem um projeto que tenha um impacto que vai reduzir 77% nas emissões de CO2? Essa é a Ferrogrão. Então você me pergunta, o Brasil tem alguma coisa que poderia apresentar à COP30? A Ferrogrão. Não há nenhum outro projeto. É um projeto a favor do meio ambiente. Aliás, é o único projeto do mundo que você vai projetar a construção de uma ferrovia onde você já tem a carga. E outra coisa, hoje se fala muito da Amazônia, né? A soberania da Amazônia. O presidente Maduro, né? O ditador Maduro, melhor chamando, ele está aí com esse projeto louco aí de se criou um novo estado, o Essequibo, na Guiana. E fala aí, mudou o mapa nas escolas, você tem um novo mapa.
E tem aí essa utopia e essa loucura, às vezes até de invadir a Guiana. Eu não sei se você sabe, se ele realmente quiser concretizar essa loucura, ele vai ter que passar ali por Roraima para poder entrar lá. Então, não sei se você leu recentemente, agora que o Exército tentou se mobilizar e levar equipamentos mais pesados para a região norte, só para você ter uma noção, o aeroporto de Boa Vista não comporta aviões de grande porte. Então não há nenhum avião que possa levar um equipamento pesado para lá. O que o Exército teve que fazer? Levar os seus equipamentos para Manaus, rodar mais de 700 quilômetros depois numa carreta para poder levar os seus equipamentos pesados até lá. Como é que a gente pode resolver isso? A Ferrogrão. Se você pegar a Transiberiana, ela foi construída para a mobilização do Exército Imperial Russo. Ou seja, qualquer problema que tivesse naquelas províncias, a ferrovia era uma maneira. Então isso é garantir a nossa soberania. Então a Ferrogrão não é só uma questão de logística, de melhorar preço, de competitividade ou questão ambiental, é uma questão de soberania. Como é que nós vamos falar que nós temos a soberania da Amazônia se nós não podemos defender a Amazônia? Se nós não podemos mobilizar o Exército ou qualquer outra instituição na defesa daquele território. Então a ferrovia, uma hidrovia, é fundamental na garantia da soberania de toda a região norte do Brasil. Mas o senhor me respondeu essa questão se o senhor acha que o agro brasileiro entende a importância pela nação como um todo ou ainda os agricultores estão muito individualistas, né? Ainda olham para o seu interesse pessoal ou no máximo do setor onde atua e não entende que a questão da pátria como na Argentina. Eu acho que hoje a maior batalha nossa é essa comunicação. Nós ainda, eu não sei se talvez por ser um país continental, por exercer as suas atividades longe dos grandes centros, realmente a gente não conhece esse poder de mobilização. Eu diria que o agronegócio, em termos de articulação política, ainda é um gigante adormecido. O agricultor brasileiro ele não tem ideia do poder que ele tem, inclusive a nível internacional. Sabe por quê, Ricardo? Por exemplo, até agora, isso o agricultor brasileiro não sabe, mas até agora, em termos de geopolítica mundial, quem é que ditava as cartas? Eram os Estados Unidos. Quando faziam suprimento de trigo, de milho e de soja. Nós tomamos esse lugar. Agora, recentemente, tomamos o primeiro lugar dos Estados Unidos. Nós somos ouro em diversos produtos. A gente comemora um ouro aí, o Brasil inteiro bate palma. O Brasil é ouro em mais de 10 categorias no agronegócio. E às vezes a gente não sabe comunicar isso e também o agricultor não tem noção da força que ele tem a isso. Então a gente precisa se mobilizar, saber contar melhor essa história, se comunicar melhor e exercer isso com uma atividade realmente mais presente. Infelizmente, hoje, há uma série de outros problemas, marco temporal, MST, que têm tomado um tempo que é inacreditável, que no século XXI você tem que tratar de uma coisa tão básica como, por exemplo, é o direito de propriedade. Isso é uma das razões do atraso e da pobreza do Brasil em relação a essa insegurança jurídica que tem se criado. Já vamos falar desse ponto do direito de propriedade do MST. Só para terminar essa questão da comunicação interna e depois a gente vê internacional. A imprensa brasileira também, em vários momentos, demonstrou uma certa hostilidade, ou pelo menos fortes críticas ao agronegócio brasileiro. E na maioria dos jornais do Brasil, não aqui na BMC, mas na maioria dos veículos brasileiros, se usa a palavra agrotóxico, por exemplo, em vez de defensivos agrícolas, sendo que não existe essa palavra em outro país do mundo, entre outros casos de preconceitos contra o agronegócio. Por que, na sua opinião, isso? Especialmente porque a maioria dos donos dos jornais brasileiros também são fazendeiros, muitas vezes, também têm propriedades rurais. Por que, na sua opinião, a imprensa brasileira, em linhas gerais, é hostil ao agronegócio? Eu acho que é uma formação. A formação hoje, isso vem da escola. É tão interessante que as mulheres do agronegócio, elas criaram um programa que você já deve ter ouvido falar, que se chama De Olho no Material Escolar. Então eu diria que a grande batalha nossa hoje da comunicação, ela está acontecendo nesse momento que a gente está aqui falando do BMC Talks, dentro de uma sala de aula, e nós estamos perdendo essa batalha. Por quê? Esse De Olho no Material Escolar, feito pelas mulheres do agronegócio, detectou que hoje, em média, 60%, 65% de toda citação que tem num livro, eles analisaram todo o material escolar que é distribuído nas escolas do ensino médio e do ensino fundamental, tem um viés negativo. Agora, o triste disso tudo é que apenas 3,5% dessas citações tinham embasamento científico. Ou seja, era a opinião do autor, ou ele leu essa matéria e assim por diante. Então é isso, você não tem um embasamento científico, aí você tem um aluno de jornalismo que
que se forma, que recebe essa informação enviesada e sai com esse perfil totalmente errado do que é o agronegócio brasileiro. Perfeito. Vamos continuar sobre esse assunto da comunicação a nível internacional depois de um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no nosso BMC Talks com o ex-ministro Antônio Cabreira. Não saia daí que já estamos de volta. E de volta para o nosso Talks, hoje à noite o papo é sobre agronegócio, estamos aqui com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ministro, a gente está falando agora da comunicação interna, problemas da formação dos jornalistas brasileiros, essa hostilidade, preconceito contra o agronegócio aqui no Brasil. Mas também temos um problema a nível internacional. O agro brasileiro é taxado, é acusado de ser desmatador, de querer poluir o mundo, de querer acabar com a Amazônia, de tirar terras agrícolas para a produção de biocombustíveis, por exemplo, né? Então, afamar o mundo muitas vezes, ou seja, um elenco de acusações, a maioria delas sabemos infundadas, a nível internacional, acabam orientando escolhas de governos ou de blocos econômicos contra a exportação de produtos agrícolas brasileiros. Na sua opinião, no que o agro brasileiro errou ou está perdendo essa batalha de comunicação e como poderia reverter esta situação? Contando melhor a sua história. E o BMC Talks aqui é um exemplo disso. Como é que a gente pode contar melhor essa história? E eu sempre diria, às vezes a gente imagina que todo o comércio internacional, claro que os governos eles desempenham um papel importante, mas chegou o momento da agroindústria brasileira, dos exportadores brasileiros procurarem se comunicar, por exemplo, com a dona de casa na Europa e contar a nossa história. Olha, o agricultor brasileiro ele usa apenas 8% do território nacional para ser o que é, 8%. Então, se você pegar países, por exemplo, escandinavos, que a gente vê como exemplo, eles usam praticamente, em média, 70% do seu território. Nós estamos usando 8%. Então, a gente tem que começar a fazer essas comparações para que a gente possa traduzir isso. Agora, de uma certa maneira, eu queria fazer uma pequena ressalva aqui, Carlos. Parte da imprensa internacional que é contra o agro, principalmente aqueles países que mais produzem. Se você pegar a Suécia, cuja rainha é uma brasileira. A Suécia hoje, 60% da renda de um agricultor sueco é recursos do Tesouro. Ou seja, ele é um funcionário público, ele não é um agricultor. Então, para aquele agricultor, ele precisa de uma proteção. E o que o governo sueco faz? Ele utiliza de todos esses mecanismos nessa proteção desse seu agricultor. Agora, se você pegar grande parte do resto do mundo, eles não têm essa percepção do Brasil. Eu tive recentemente, por exemplo, na Arábia Saudita. Fui lá para falar do agronegócio, em diversos eventos, em diversas cidades. O que é interessante? Durante todo o tempo que eu estive lá, ninguém usou a palavra agricultura, ninguém falou de agronegócio, ninguém falou de mudanças climáticas, ninguém falou da Amazônia, só que o único termo durante 12 dias que eu fiquei na Arábia Saudita, segurança alimentar. Eu voltei para o Brasil e falei, bom, talvez seja uma lição de batalha de comunicação. Eu não vou vir aqui no AgroTalks para falar do agronegócio, eu vou falar aqui de comida na mesa. Eu vou falar aqui de supermercado com a gôndola cheia de produtos. Talvez aí o consumidor brasileiro fala assim, puxa vida. Ou então que tal não falar de agronegócio, mas eu falar de agrocomida, eu falar de agroemprego, né? Eu falar de agromúsica, de agrocultura. Se você pegar, por exemplo, a cultura rural, né? O sertanejo no Brasil. O sertanejo, os rodeios, tantas outras, o que movimentam a economia. Então, talvez precisamos se comunicar de uma maneira mais eficiente para contar essa história de sucesso. Eu sempre falo, o agronegócio hoje ele é motivo de... Claro que a gente tem problema, como todo setor tem, mas o agronegócio ele é um motivo de sucesso. Não é só o país da praia, o país do carnaval, o país do samba, muito pelo contrário. A alegria de você chegar, por exemplo, lá no Oriente Médio, e entrar no supermercado, a hora que você chegar lá numa gôndola, numa refrigerada, você vai ver que 100% do frango veio aqui do Brasil. Você chegar em países tão longínquos como a China, na Ásia de uma maneira geral, que são os grandes consumidores, né? Então tudo isso mostra o quê? A potência e a força. E nesse ponto, daqueles blocos anteriores que eu acho interessante, e esse é um grande mercado, nós somos muito fortes no mercado in natura, mas a nossa participação é muito pequena. Em um mercado que ultrapassa 100 bilhões de dólares, que são os produtos agroindustrializados, o Brasil não tem 5 bilhões.
Então você imagine o potencial que a gente não tem para poder trabalhar aí nessa área. Inclusive, a própria Argentina produz mais óleo de soja do que o Brasil, né? Impressionante, sim, sendo que é um país muito mais atrasado do que o Brasil em termos tecnológicos por causa de décadas de protecionismo. Ministro, mas agora falando um pouco também dos problemas do agro para melhorar a sua eficiência. Fertilizantes, por exemplo. O Brasil é um grande importador de fertilizantes. Quando a guerra da Ucrânia estourou, que houve o bloqueio para a importação, pelo menos no primeiro momento, de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia por causa das sanções internacionais, o Brasil se encontrou, o agro brasileiro se encontrou numa situação muito complicada. A única empresa, vamos dizer assim, a maior produtora de fertilizantes do Brasil é estrangeira, né? Inclusive de propriedade russa. E a Petrobras saiu nos últimos anos desse segmento de produção de fertilizantes. Na sua opinião, deveria o governo brasileiro obrigar a Petrobras, que tem uma expertise, já tem uma experiência disso, a voltar a produzir fertilizantes no Brasil? Deveria criar um campeão nacional? Deveria incentivar empresários brasileiros a entrar nesse setor? E por que, até o momento, grandes grupos agrícolas brasileiros não quiseram entrar nesse segmento tão importante, tão rentável, né? E tão estratégico para a economia do Brasil? Eu me lembrei de quando você falou a palavra estratégica, eu tive a oportunidade de conhecer a Margaret Thatcher. E num determinado momento, quando ela esteve aqui no Brasil, as pessoas, naquele momento se falava muito na privatização da Petrobras. E as pessoas falavam, porque a Petrobras é um setor estratégico, a senhora é contra ou a favor? Eu nunca me esqueço que ela disse o seguinte, olha, nada é mais estratégico do que produzir batatas, e isso não é motivo para que o governo produza batatas. Então não há essa questão do estratégico, eu acredito muito mais no mercado em si. Eu vou te contar duas histórias rápidas da questão do fertilizante. Se você me perguntasse hoje, o principal ponto fraco, o nosso gargalo, é exatamente a importação. Em algum caso, por exemplo, no cloreto de potássio, mais de 92% do nosso produto hoje ele é importado. Agora, o que é triste disso tudo? É que nós temos, por exemplo, lá em Altazes, no Amazonas, uma das maiores jazidas de cloreto de potássio do planeta. Há mais de 10 anos que nós estamos tentando legalizar essa mina. E o que não está acontecendo? Porque ela não está, agora parece que estão dando autorização, mas ela não estava dentro de um território indígena, ela estava a 8 quilômetros, e mesmo assim o Ministério Público entrou com uma ação, a mina já tinha sua licença outorgada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, foi cassada e esse processo ficou aí durante anos judicializado. Aliás, eu acho que nesses casos nós temos que ter uma lei que quando acontece esse tipo de atraso num projeto da envergadura como esse, de produção de fertilizantes, tão estratégico para nós e seja parado por uma questão às vezes até ideológica, de um ativismo judicial, alguém deveria pagar por isso. Agora parece que foi liberado. Então, o grande problema nosso é muito mais de burocracia e de aproveitamento desses potenciais e dessas jazidas que nós temos em relação a muito mais do que ter uma Petrobras fazendo ou não o fertilizante. E segundo, eu queria só te contar uma história que eu não acreditei e eu fui atrás. O Ministério Público do Amazonas, ele estava até tentando, em um determinado momento, pedir uma ampliação dessa reserva indígena para que aí na ampliação se incorporasse aquela jazida para que aí sim ficasse, olha, está agora dentro de uma área indígena, então não vai ser não permitido a exploração. Agora veja que coisa interessante, quando aconteceu a guerra, fechasse os portos da Bielorrússia, Minsk, lá, Ucrânia, que eram os nossos maiores fornecedores, se buscou alternativa e aí hoje talvez o maior fornecedor de potássio seja o Canadá. O que é interessante, o Canadá, que é um país progressista, que é o país aí do Greenpeace e assim por diante, ele tem explorações de potássio dentro das reservas indígenas. Lá eles chamam das primeiras nações. E eu fui visitar isso, eu falei, não é possível. Eu fui visitar lá os Cree do Canadá e eles têm reservas indígenas com reservas de potássio que são exploradas. Eles têm parceria, aliás, não é só potássio, não. Eles têm parcerias gigantescas com, por exemplo, exploração de petróleo. Alguém consegue imaginar aqui no Brasil uma empresa estrangeira fazer uma exploração de petróleo dentro de uma área indígena? Isso seria um escândalo. E eu fiz uma conta naquela época, Carlos, tão interessante, que um royalty de um ano que eles iam ter lá com uma exploração de petróleo dentro de uma área indígena daria para mais de 100 anos o orçamento da FUNAI. Quer dizer, uma reserva indígena lá no Canadá daria, em termos de recursos, mais de 100 anos da FUNAI para tomar conta de toda a nossa área indígena. Agora, o que é irônico?
Você não pode explorar dentro de uma reserva indígena aqui a questão do potássio, de um fertilizante, mas você importa fertilizante de um país progressista, dito protetor do meio ambiente, protetor das minorias, mas que explora suas reservas minerais dentro de áreas indígenas. Então veja aonde nós vamos parar. Aí chegou num ponto, não sei se você sabe, até pelo menos até o ano passado, onde o imposto sobre o fertilizante importado era menor do que o fertilizante nacional. Virou uma burocracia na questão do ICMS que nós chegamos nesse ponto. Então, assim, o problema nosso não é nem tanto a falta do país, o país nós já temos, mas é a burocracia nossa que acaba se traduzindo em consequências erradas e leva a esse atraso que nós estamos vivendo. Falando agora do governo, porque a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, ela é também uma ferrenha defensora das direitos ambientais, da questão da limitação da atuação do agronegócio, entre outras coisas. Qual que é o relacionamento hoje, na opinião do senhor, do agronegócio com o governo federal? O Lula nunca foi até o momento, nesse seu terceiro mandato, na AgriShow, lá em Rio Preto, né, que é a maior feira... Ribeirão Preto, que é a maior feira do agronegócio brasileiro. Ele foi desconvidado, o ministro da Agricultura chegou a ser desconvidado no ano passado. Nesse 2024, na sua opinião, qual que é o relacionamento atual entre o agrobusiness, o agronegócio brasileiro e o governo federal? É ruim, infelizmente. Ninguém gostaria disso. A gente gostaria muito mais de ter um diálogo, mas por quê? Pelas declarações que o próprio presidente dá. Agora, recentemente, nessa semana, o presidente disse, olha, eu sou a favor do marco temporal, eu sou a favor dos povos indígenas, eu sou grande... Ele deu uma declaração, literalmente, foi o seguinte, olha, eu sou contra o agronegócio e sou a favor da questão indígena. E não existe essa opção, não é uma e outra. Nós somos a favor... Veja, as nações indígenas hoje no Brasil, eles ocupam 14% do território brasileiro. E eles representam o quê? Nem 0,5% da população brasileira. Nem 0,5% dos indígenas brasileiros detêm 14%. Se você pegar nos Estados Unidos, menos de 1%, eles detêm 5%. Então, nós temos a maior população indígena do mundo e damos a ele a maior área do mundo em questão indígena. Vou repetir aqui uma coisa interessante para vocês, tocando nessa questão aí indígena e pegando esse gancho do presidente Lula contra o agronegócio. Não tem nenhum país hoje que tem essas áreas de reservas naturais. Só para você ter uma noção, a Suécia, que se fala muito e apita muito aqui, não sei se você sabe, o Brasil é signatário da resolução 169 da OIT, que dá direito a essas minorias nativas. A Suécia nunca assinou isso. Tanto é que a Suécia, que abriga lá no norte, a Lapônia, que é a chamada terra do Papai Noel, lá estão os lapões ou samis, que são os seus indígenas, vamos assim dizer, a sua população nativa, né, os First Nations dele, só que a Suécia não tem nenhuma reserva indígena, zero, não tem nenhuma reserva indígena para esses lapões. Pelo contrário, numa área de caça deles, de rena, eles autorizaram o maior parque eólico da Suécia, dentro de uma área indígena dos samis ou dos lapões. Então, eu acho que é esse fato, essa comunicação que nós temos que mostrar melhor, e até para o próprio presidente, para ele entender que nós não somos contra a população indígena. Vamos continuar a partir desse ponto, mas antes disso, mais um rápido intervalo e já voltamos com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre agronegócio aqui com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ministro, desde o começo do governo Lula, o terceiro mandato do presidente Lula, as invasões de terra aumentaram exponencialmente em relação ao último ano do governo Bolsonaro, especialmente em estados onde o PT governa ou aliados do PT estão no governo estadual. Na sua opinião, o MST hoje é mais forte, mais fraco do que era nos anos 90, quando também era muito ativo, né, muito atuante? E, na sua opinião, existe uma certa leniência, conivência dos governos estaduais e federal com o MST? Sim, eu vejo claramente uma leniência, uma complacência em relação a isso. O que nós temos que entender, e a sociedade brasileira tem que entender isso, é que não há progresso sem direito de propriedade. Não há. Há uma história muito interessante, por exemplo, do que aconteceu na China,
Deng Xiaoping, que é o pai da China moderna, isso aconteceu graças lá atrás, quando em Xiaogang, um pequeno vilarejo, que eles começaram a respeitar o direito de propriedade, que até então não era tudo coletivo. Não há progresso, não há na história da humanidade nenhum florescimento, nenhuma geração de riqueza sem o respeito ao direito de propriedade. Se você me perguntasse, em termos históricos, um dos motivos, talvez o principal motivo do atraso do Brasil em relação à América do Norte, por exemplo, ao Canadá ou os Estados Unidos, é o número de propriedades. Se você pega lá por volta de 1800, os Estados Unidos já tinham um número intenso de propriedades rurais definidas, que isso gerava uma classe média, isso gerava riqueza. Isso não tinha do Brasil. Nós vemos lá de capitanias hereditárias, tudo aquilo pertencia ao Estado, essa complacência. E hoje é aquele recurso, quer dizer, o invasor aqui, ele vira uma invasão no Brasil, ela vira uma ocupação. Não existe ocupação. Invasor é invasor e deve ser tratado com o rigor que a lei exige. Veja, aqui em São Paulo, me desculpe, eu não quero tratar de política, mas nós temos hoje um candidato que está posicionado aí como um dos primeiros colocados para a Prefeitura de São Paulo, que é um notório propagador de invasões urbanas. Ou seja, como é que pode um país ser tão complacente aonde você tem um candidato? A sociedade precisa entender isso. Entender assim que a invasão não é invasão de uma propriedade lá no interior do Mato Grosso. A invasão pode ser na sua casa, que às vezes você trabalhou 10, 15 anos para poder comprar a sua pequena casa e de repente ela vai ser invadida. Então o direito de propriedade ele é fundamental. Por quê? Porque ele é a barreira contra a intervenção do Estado, em querer interferir na sua vida, porque você tem a sua casa, você tem a sua autonomia financeira, você não está dependente do Estado. Então, e você é dono do seu negócio, do seu destino e do seu futuro. Então, hoje, infelizmente, os números indicam isso, essa complacência, e aí eu queria atrelar um pouco essa questão também desse ativismo judicial. Veja, não está na lei. Hoje o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, ele colocou que também as propriedades produtivas podem ser desapropriadas, isso não está na lei. E segundo, que ele criou uma comissão de negociação. Ou seja, se você é dono, você tem o título de propriedade, ela foi invadida, a reintegração de posse ela tem que ser imediata. Você vai criar uma comissão para reintegrar aquela propriedade que é sua. Quando você fala uma comissão de negociação, você está fazendo o quê? Um convite aos invasores. Eu vou invadir e depois vai ter uma comissão, a gente vai negociar, eu fico lá invadindo e tal. Então é uma pena. Tanto é que as principais potências agrícolas do planeta, se você pegar a Nova Zelândia, a Austrália, os Estados Unidos, a Europa, não existe um MST, não existe um movimento sem terra. Então isso mostra mais uma jabuticaba, uma aberração que nasceu só aqui no Brasil e que esse atraso. Mas só para terminar esse assunto, ministro, mas o senhor então concorda com os movimentos de agricultores que estão se formando espontaneamente, associações de agricultores, especialmente no sul da Bahia, agora no norte do Espírito Santo, que estão começando a reagir até o momento de forma pacífica, né, contra estas invasões, ligando para a polícia militar, acompanhando a chegada da polícia, se comunicando, se coordenando um com o outro. Em alguns casos, chegamos também a confrontos armados, né, algumas regiões mais no norte e no nordeste, com invasores de terras. Mas o senhor concorda com esta reação por parte dos agricultores ou é necessário respeitar o império da lei e mesmo, infelizmente, tendo leis muito complicadas, muito lentas, um sistema muito burocrático, os agricultores não deveriam evitar de reagir a essas invasões? Não, eu concordo com esses movimentos em respeito ao direito de propriedade, porque até agora nós temos o direito de propriedade. O que se não tem é que alguns governadores eles são complacentes e acho que é muito bem-vindo. Há um velho ditado rural que diz o seguinte, que não merece ter o que tem aquele que não defende o que tem. Então, se você não defender, e não estou dizendo aqui você pegar em armas e sair, não se trata disso, mas você usar todos os instrumentos que a lei permite para que você possa fazer uma contraofensiva em relação a isso. Por exemplo, agora, recentemente, no Congresso foi aprovada uma lei que é muito interessante, onde você vai cortar todo tipo de benefício social àqueles que são classificados como invasores. Então, aquele sujeito que invadiu e ali na invasão ele foi qualificado, seu CPF e seu RG, ele vai ficar fora de qualquer programa social. Ele não vai poder, por exemplo, ter acesso a um Bolsa Família ou algum tipo de financiamento. Então, eu acho que a gente tem que apertar o parafuso realmente contra esses invasores. Porque aquele que quer trabalhar, ele não é um invasor. O Brasil, aliás, o problema da reforma agrária não é um problema de terras. Terras nós temos muito mais do que suficiente. Vou te dar um número.
Hoje o que a agricultura, eu não estou falando da pecuária, a agricultura em média a gente vai de 65 até 70 milhões de hectares para ser essa potência que a gente é. Então é um negócio incrível. Nós já tivemos mais de 90 milhões de hectares no processo de reforma agrária do Brasil. Eu vou repetir, o que já foi distribuído de lotes para a reforma agrária é maior em termos de área do que hoje a agricultura hoje é para ser essa potência e exportar para 228 países e territórios. E se você pegar nas áreas indígenas, é mais de 115 milhões de hectares. Vou repetir, você usa 65, 70 milhões, depende do ano, você tem 90 milhões de hectares distribuídos para a reforma agrária e 115 milhões em áreas de reserva indígena. Então não é mais um problema de terras, áreas indígenas, ou é um problema de terras, as áreas de reforma agrária. É a questão do quê? De ter infraestrutura, de ter assistência para que eles possam plantar. Pega a Serra Raposa do Sol, ali você tinha quase 100 mil hectares que poderiam estar produzindo arroz e os macuxis lá não conseguem produzir nenhum único quilo de arroz por ONGs e por ativistas que não permitem esse tipo de exploração econômica numa área indígena. Isso, temos um minutinho só. Veterinário, essa questão das ONGs também internacionais, o senhor acha que há uma ingerência por parte de outros países via ONGs estrangeiras que atuam no Brasil para atrasar o agronegócio brasileiro? Telegráfico que tem que fechar, infelizmente. Não tenho dúvida. Hoje a maioria, se eu tivesse que resumir isso, eles têm muito mais medo do amarelo da nossa soja, do amarelo do nosso suco de laranja, do que o verde das nossas matas. Fica claro que a maioria dessas ONGs hoje tem muito mais um interesse comercial travestido nessa questão ambiental diante dessa força e eficiência que hoje é o agronegócio brasileiro. Ministro, eu teria 1 milhão de outras perguntas para lhe fazer, mas infelizmente o tempo é tirano, então eu preciso encerrar, mas eu queria agradecer muitíssimo o ex-ministro da Agricultura e produtor rural também, Antônio Cabreira. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks e volte sempre. Obrigado, Carlos. Um grande prazer estar aqui com você falando desse setor que tanto nos cativa, o agronegócio. Muito obrigado e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional.